Você se lembra quando os filmes tinham posters com pinturas feitas à mão? Então hoje a gente vai revisitar algumas dessas artes feitas por um mestre da arte de fazer posters para o cinema, John Alvin. Esse livro foi escrito pela Andrea Alvin, A Arte de John Alvin. O Rei Leão, A Bela e a Fera, Aracnofobia. E aqui tem a introdução que conta um pouco da história do John Alvin. O pai dele era um militar que provavelmente estava servindo na época da Segunda Guerra Mundial. E o John Alvin, ele assistia os filmes no cinema e voltava, e da imaginação dele, apenas da memória dele, ele desenhava algumas cenas que ele tinha visto. E depois disso ele estudou artes e entrou para o estúdio Hanna-Barbera. Ele e a esposa dele trabalhavam nessa época no estúdio Hanna-Barbera. Então ele começou a fazer um portfólio, ele não queria ficar lá porque ele não fazia animação, acho que ele trabalhava só numa parte de layout. E ele pegou e começou a mostrar esse portfólio numa feira, e ele fez amizade com um outro artista que também era um designer, e esse artista apareceu com o primeiro pôster que ele iria fazer para o cinema, que é um pôster de um filme do Mel Brooks. Tem alguns conceitos que o John Alvin fez para a publicidade do filme Jurassic Park. Então eles conversavam antes, falavam um pouco sobre como esse filme, qual que era a ideia desse filme, o roteiro e tudo mais, e ele ia anotando para poder produzir o pôster e as outras peças publicitárias. O primeiro filme que o John Alvin produziu um pôster foi o Banzé no Oeste. Esse filme é um filme do Mel Brooks, filme até famoso na época, e ele ficou conhecido como Banzé no Oeste. Essa peça que eles produziam, que esse pôster, era uma folha só, reproduzida em jornais, em revistas, em cartazes. Então era uma época diferente, onde essa peça aqui tinha uma importância para a publicidade assim, muito grande para poder promover o filme. Isso quer dizer que eles não podiam errar, isso tinha que sair perfeito. E quando ele produziu o pôster, o Mel Brooks assim, ficou de queixo caído, achou magnífico o pôster e tudo mais, mas tinha um carro escuro que ele tinha colocado provavelmente nessa parte aqui, da pintura. Essas pinturas que ele produzia eram pinturas grandes, maior do que uma tela de 40 polegadas, para a gente ter uma ideia, e que eram super trabalhosas. Tudo isso aqui era feito à mão, né? Nessa época a gente não tinha um computador que pudesse ajudar num trabalho desse daí, né? Nem softwares assim. Pelo menos a gente está falando dos anos 70, né? Esse filme é de 1974. Eles queriam tirar o carro. O Mel Brooks adorou o pôster, mas falou assim, não tem como tirar esse carro, ele ficou com um aspecto fúnebre. E ele ficou imaginando como que ele poderia fazer, não dava para refazer o pôster inteiro, a pintura inteira. Ele produziu em cima de um papel e recortou um sol. Então acabou ficando dessa maneira. Poucos dias depois entraram em contato com ele e falaram bem assim, ó, venham aqui até Hollywood, porque eles perceberam que realmente era uma peça central para o filme que tinha dado certo. Tão certo que deu que naquela semana eles já saíram com um contrato para fazer o próximo filme do Mel Brooks, que era o Jovem Frankenstein. E esse foi o pôster. O sketch que ele produzia antes, né? E aqui a peça pronta. Assim, é muito curioso imaginar que ele fazia isso com tinta acrílica, com aerógrafo. Que isso aqui não foi produzido numa época que tinha computadores. Realmente ele tinha um talento fora da curva para produzir esse tipo de peça. Aqui alguns conceitos visuais que ele fez e produziu também algumas pinturas para o John Williams estava lançando um concerto do Star Wars e, portanto, ele que ilustrou a peça publicitária disso. E que legal que ficou essa arte aqui. Aqui uma curiosidade. Antes do filme se chamar O Retorno de Jedi, ele se chamava A Vingança de Jedi. E o John Alvin produziu diversas artes, diversos conceitos para o pôster que seria do Retorno de Jedi. Então aqui estão essas artes ainda com o nome A Vingança de Jedi. Esse nome vai ser aproveitado no futuro para um outro filme da franquia Star Wars. Aqui com o sabre de luz, ele que fez o pôster do filme Blade Runner, que é um pôster que o John Alvin gostava bastante, ele gostava bastante desse filme,
Vocês que acompanham o canal sabem que eu também gosto muito desse filme. E o que o John Alvin diz é que geralmente o estúdio ele mandava um fotógrafo que acompanhasse as cenas. E esse fotógrafo ele pegava e tirava essas fotografias e depois enviava para ele, para que o artista pudesse, junto com o estúdio, escolher qual que seria esse melhor conceito, esse fotográfico, e utilizar alguma coisa daquilo ali para poder produzir esse pôster. O problema é que no caso do Blade Runner, não foram tiradas essas fotografias e mandaram para ele um frame do filme. Portanto, quando ele teve que ele teve que produzir esse pôster, ele usava uma lupa olhando para esse frame e ficava olhando para o frame e pintando um pôster gigante, que tinha mais do que 40 polegadas esse pôster. Se eu não me engano, esse pôster acho que tem umas 60 polegadas. É um pôster gigante. Portanto, ele ficava pintando e olhando por essa lupa. Então é importante lembrar que o Harrison Ford, nessa época, ele era o cara do topo das bilheterias do cinema. Ele vinha do Império Contra-Ataca, de Star Wars, e ele vinha também do Indiana Jones, os Caçadores da Arca Perdida. Portanto, era muito importante que o rosto dele tivesse como uma parte central do pôster. Havia um certo debate com alguns dos executivos do estúdio, porque o Deckard, que era o personagem do Harrison Ford, não era exatamente um galã. Então, como o Deckard ele vivia nessa cidade do filme Blade Runner, onde sempre estava chovendo, sempre estava com fumaça, às vezes ele estava machucado. Então, como que ele ia retratar esse personagem? Como faltava material para ele fotográfico, ele teve que pegar uma arma de brinquedo. A esposa dele produziu algumas fotos dele segurando essa arma. Algumas dessas fotos ele estava apontando a arma como se estivesse apontando para quem está olhando o pôster. Algumas ele não está apontando, ele está apontando para baixo. Resumo, a arte que ele acabou fazendo não é exatamente o Harrison Ford. É ele segurando a arma. Com a face do Harrison Ford. E como a cidade era importante, quase um personagem do filme, ele e o Ridley Scott também chegaram à conclusão que a cidade tinha que aparecer nessa composição, o que deixava mais difícil ainda de produzir esse pôster. Algum tempo depois, foi convidado para refazer o pôster do Blade Runner para uma edição especial do filme, e ele achava que o personagem Roy, que era um personagem muito importante para o filme, não teve um destaque no pôster. Então ele resolveu modernizar esse pôster para essa edição especial que eles estavam lançando. É uma edição de aniversário. O Roy aparece agora no canto aqui. O pôster que foi feito para o Steven Spielberg, que é do filme E.T., o extraterrestre. Esse pôster é super famoso. Aqui a gente pode ver o esboço. Essa arte talvez seja uma das artes mais conhecidas da história do cinema. Algumas variações. Essa aqui é uma outra arte, onde tem só as nuvens e uma nave aparecendo entre as nuvens. Essa arte aqui é muito bonita. O pôster do filme Cocoon. Os Goonies. Aqui algumas artes para o filme A Lenda. Essa arte aqui está magnífica, essa arte. Alguns filmes com o Ed Murphy. Esse pôster aqui também é bem conhecido. Aqui é uma edição de aniversário de Star Wars. Spaceballs. Esse é um filme que é uma paródia do Star Wars. É uma comédia. Aqui também tem alguma coisa do filme O Predador. Esse aqui é um filme que é um clássico também dos anos 80, que é o filme Garotos Perdidos, do Joel Schumacher. Esse pôster aqui, ele usou uma técnica diferente. Ele tinha até produzido um pôster, porém o estúdio queria usar fotografias. Então, eles pegaram e trouxeram diversas fotografias para o John Alvin. Então ele teve que fazer uma montagem com essas fotografias. Nessa montagem, que na verdade são alguns recortes, ele teve também que eliminar algumas partes que parecia com que eles não estavam juntos, e teve que pintar por cima disso daí. Então, por exemplo, o reflexo no óculos do ator principal, várias coisas aqui ele teve que pintar por cima dessas fotografias para poder produzir esse efeito. A outra coisa que ele fez também é essa parte aqui do cabelo, que ele teve que pintar
teve que produzir isso daí para parecer realmente que faz parte dessa composição da fotografia. O fundo foi ele que adicionou, ele adicionou esse fundo vermelho porque era um filme de vampiros e esse pôster então acabou tendo essa... É um pôster que virou um ícone, esse é um filme famoso da época. Mais artes, mais conceitos, olha que legal esse efeito. O esboço e depois a pintura. E aqui a produção do pôster do filme do Batman, de 1989, que tinha o rosto do Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson era o Coringa, e para quem se recorda, o filme do Batman de 1989 era muito centrado na figura do Jack Nicholson. O Michael Keaton, ele vinha de filmes de comédia, e o Jack Nicholson já era um artista muito estabelecido naquela época. O carro, aqui o rosto do Jack Nicholson, aqui alguns estudos, os conceitos aqui para o Poderoso Chefão. Essa arte aqui é muito bonita. Um filme que eu gosto bastante, Darkman, que é um filme de 1990 do Sam Raimi. Esse filme é um filme que misturava um pouco de conceitos de horror com alguns conceitos que a gente ia ver nos filmes de super-herói. Quando eu assisti esse filme, quando ele saiu na época, eu sabia que o Darkman, para mim, ele era um super-herói. E eu sabia que se esse conceito havia funcionado, é claro que ia chegar uma era que esses super-heróis iam voltar e iam ser parecidos com esse Darkman. Alguns desenhos que ele fez. Olha que legal esse daqui. Essa arte aqui é super conhecida. Cabo do Medo, que é um filme do Scorsese com o Robert De Niro. Esse foi o pôster que ele produziu na época. Esse filme é muito bom. Esse pôster de Star Trek é bem famoso, é super conhecido. Aqui a gente chegou no filme de 1992, o Batman Returns. É mais um filme do Tim Burton, tinha o Danny DeVito, tinha a Michelle Pfeiffer, e agora o Michael Keaton estava bem estabelecido como o Batman, porque o primeiro filme fez bastante sucesso. Portanto, haviam negociado com que o Michael Keaton, é claro, como Batman, ele teria que aparecer na parte principal do pôster. Esse é o pôster final e essa é outra dessas artes que mistura um pouco de fotografia, um pouco de pintura, diversas técnicas que ele teve que fazer. Esse pôster é muito bonito. Já é um outro tipo, né, de desenho, também muito bacana. Aladdin, ela tem uma composição simplista para que a pessoa possa olhar para aquele ponto focal lá que passe a mensagem do que significa isso. Olha quantos estudos foram feitos aqui para poder chegar ao pôster. Essa arte do Rei Leão é sensacional, né? O Simba, o leão pintado nos céus. E aqui a gente chegou num filme que eu particularmente não gosto, o filme Batman Forever. Como eu lia os quadrinhos do Batman desde que eu era criança, para mim tinha ficado muito claro que alguma coisa tinha acabado aqui com esse filme. Eu realmente saí com um sentimento... Eu realmente saí com uma sensação ruim quando eu vi esse filme. Eu achei que o que eu estava vendo no cinema era muito longe de qualquer versão do Batman que eu conhecia. Não existe uma versão definitiva do Batman. O Batman ele teve diversas mudanças. Mas esse filme, para mim, era o que eu não queria ver. E agora, no pôster já não é mais o Michael Keaton, agora é o Val Kilmer, porque havia mudado. Como mudou o tom do filme, mudou também o ator principal, né? O Batman não era mais o Michael Keaton. Aqui dá pra gente ver que tinha que ter novamente aquela ideia fotográfica. Percebam que foi mudando. Nos anos 90, o pôster que era pintado à mão, ele vai aos poucos perdendo um pouco desse espaço para um pôster mais fotográfico. Tem uma pintura em cima disso, tem toda uma composição. Aqui tem os desenhos, o esboço do John Alvin, como que isso deveria ser e como é que ficou no final. Uma outra coisa que o John Alvin teve que fazer foi colocar o carro aqui, ó. O carro do Batman era importante também, então eles decidiram que o carro tinha que estar ali. Nessa época, eu não resisto, eu tenho que falar um pouco desse filme aqui. Nessa época, o Jim Carrey era um cara muito grande em Hollywood, ele tinha feito Máscara, tinha feito um sucesso muito grande, e daí eles, com vários filmes de comédia, e quando eu vi que ele pegou e foi escalado para ser o Charada,
sinceramente, não, assim, para mim não fazia sentido. E quando eu vi o filme, eu tive certeza que não fazia sentido. Realmente, entendo a decisão, que é um filme, é um produto, eu entendo que eles queriam chegar, ampliar muito mais ali a audiência. A franquia do Batman vai ser penalizada por causa dessas decisões, desses filmes que eles fizeram, né? Que com histórias bem simplistas, o Batman vai ficar fora das telas por um tempo por causa desse filme e do próximo que ainda ia ser feito. Uma outra coisa que a esposa do John Alvin comenta, como havia essa diferença de tom, o filme do Tim Burton era um filme mais escuro e esse filme era um filme mais luminoso, ele era mais colorido, ele tinha que ressonar com uma audiência mais jovem, portanto o pôster também tinha que ser mais colorido. Ele é mais iluminado em si, dá para ver que a face dos atores está bem nítida, não é tão misteriosa como no pôster de 92. E aqui a gente tem mais algumas artes de Star Wars, agora para lançamentos em vídeo. Muito legal essa arte aqui. Chewbacca. Sabre de luz. Darth Vader. Mais Star Wars. Corrida que tem no Star Wars. E no final desse livro tem uma carta aqui da filha do John Alvin, contando um pouco sobre as lembranças que ela tem do pai dela, e o pôster que provavelmente o pai dela mais gostava, que é o do Blade Runner, porque é o que está fechando o livro. E eu sou fã dessa época que eles produziam esses pôsteres com pinturas, com ilustrações, que não usavam tanto o computador como recurso. E não vai parar aqui só no John Alvin. A gente vai trazer para vocês mais mestres da arte de fazer o pôster para o cinema.